Boa noite, moçada, meus alunos de direitos difusos. Espero que todos estejam bem. Espero que tenham tido uma boa semana, né? Nós tivemos aí uma semana atípica com um feriado no meio que nos oportunizou a descansarmos, né? E também a colocarmos algumas coisas em dia. Eu conto muito, né, que tudo isso será passado, né, daqui a uns dias e terá passado, né? Acredito que com a nossa responsabilidade em respeito ao próximo, isso em breve nós venceremos, né? É, Bom, moçada, a aula passada nós falamos sobre a tutela da pessoa com deficiência. Tratamos de alguns princípios fundamentais, né, aplicáveis à pessoa com deficiência, e hoje nós vamos falar sobre os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, mas lembrando que nós vamos citar alguns direitos que são a título de exemplo, porque vários outros direitos, né, desde que inerentes à condição do ser humano e do ser humano enquanto pessoa com deficiência existem, né? Então, nós começamos aí com o direito à vida, até porque trata-se, né, do mais fundamental dos direitos, até porque ele condiciona, né, o gozo e a fruição, né, de todos os demais. Não teria como nós falarmos de como usufruir dos demais direitos fundamentais se não tivermos o direito à vida garantido, né? Por isso, né, o direito à vida ele é tomado aí sobre dois aspectos fundamentais, né, que devem ser garantidos pelo Estado, tá? Quais sejam, né, que é o direito de continuar vivo, por isso que chama direito à vida, né, mas também o direito de gozar de uma vida digna, né? Bom, o artigo 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência é, e o artigo 10 da Convenção Internacional, eles trazem, né, sob o aspecto aí da tutela da pessoa com deficiência, uma garantia, né, do poder público de dar à pessoa com deficiência uma vida digna durante a sua existência, né? Permitindo inclusive a sua participação na sociedade e o gozo pleno aí da sua cidadania, tá? Então, tomado aí como um direito fundamental, cabe ao Estado, né, oferecer uma proteção e respeito, né, à pessoa com deficiência, colocando aí a salvo de qualquer situação que coloque em risco a sua liberdade e também a sua integridade física, tá? Por essa razão, moçada, é absolutamente vedada aí qualquer intervenção clínica, né, ou até cirúrgica, tá? Bem como qualquer outro tipo de tratamento ou institucionalização, né, que não conte com o consentimento da pessoa com deficiência, né? O qual aí só pode ser suprido, né, em casos em que a pessoa com deficiência estiver sob uma curatela, né, às vezes por meio de uma interdição, que é o que está previsto pelo artigo 11 do Estatuto. Já no artigo 12 do Estatuto, ele dispõe sobre a indisponibilidade do consentimento prévio, livre e esclarecido para a submissão a qualquer tratamento, procedimento, hospitalização ou pesquisa científica, né? Então, caso a pessoa com deficiência ela esteja sob uma curatela, então deverá ser assegurada a ela a sua participação no maior grau possível, né, a fim de obter aí o seu consentimento, tá? E o parágrafo 2º do artigo 12 do Estatuto da Pessoa com Deficiência disciplina aí as hipóteses, né, em que tratam, né, de pesquisas científicas envolvendo pessoas com deficiência em situação de tutela ou curatela, a qual, né, deve ser realizada em caráter excepcional, somente aí quando houver, né, alguns indícios
de benefício, né, direto, tanto para a sua saúde, ou para a saúde de outras pessoas, né, com deficiência, e desde também que não haja aí outra opção, né, de pesquisa de eficácia que seja comparável, né, com participantes não tutelados ou curatelados. E para complementar, o artigo 13 do Estatuto disciplinou aí algumas hipóteses, né, em que o consentimento prévio e ele é dispensável, né, em situações que envolvem risco de morte e de emergência em saúde, né, com a ressalva aí de que sejam resguardados os seus interesses. Então, moçada, desse modo, a proteção é a mais ampla possível, né, de maneira aí que situações que envolvam, né, risco, emergência ou alguma calamidade pública, a pessoa com deficiência ela será tomada como vulnerável, devendo o poder público, né, adotar aí todas as medidas necessárias para sua segurança e para sua proteção. Então, quando a gente fala de direito à vida, nós estamos falando do direito da pessoa com deficiência de continuar viva, mas também do direito dela gozar uma vida digna e lembrando aí que o consentimento, né, prévio da própria pessoa com deficiência para qualquer tipo de tratamento, pesquisa científica, hospitalização, né, é necessário que, a não ser que ela esteja sob uma tutela ou uma curatela, em que o seu representante acaba tomando essa decisão por ela. E aí aqui a gente até pode mencionar que esses estudos se deram até por conta do entendimento de que a pessoa com deficiência ela não é incapaz de decidir o que é bom para a vida dela, né? Lembrando que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa capaz de tomar decisões para a sua vida, né? Se ela quiser e achar necessário, em algumas situações, é que ela pode aí buscar a decisão, a tomada de decisão apoiada eleger aí duas pessoas para que a apoie aí na tomada de decisão, tá? Bom, um outro direito, além do direito à vida, é o direito à habilitação e à reabilitação. Bom, por muito tempo, moçada, a pessoa com deficiência, ela foi vista e também tratada como uma pessoa incapaz, né? Uma pessoa doente, uma pessoa inútil, né? E até mesmo isenta de deveres. Mas posteriormente, né, adotando-se o conceito de integração social como um pressuposto da cidadania, a pessoa com deficiência ela passou a ser vista como alguém que possui uma determinada doença ou uma limitação e que deverá, né, ou que deveria, essa doença ou essa limitação ser estimulada, né, por meio de um processo de habilitação, a desenvolver aí esforços, né, no sentido de se adaptar à sociedade. Então, desse modo, a ideia de integração social ela envolvia uma ação unilateral, né, consistindo apenas na premissa de que a pessoa portadora de deficiência ela deveria se esforçar para se adaptar à sociedade, né, e superar as barreiras nela existentes. Entretanto, moçada, da necessidade de construir uma sociedade que respeitasse a diversidade, né, sobreveio a ideia de inclusão social, pelo qual os esforços devem ser voltados não mais a adaptar pessoas à sociedade, e sim adaptar a sociedade às pessoas. Então, é a sociedade que deve se adaptar aí às pessoas com deficiência, né? Vou dar só um exemplo para ilustrar. Vamos imaginar que nós tenhamos aí numa escola, né, pública ou privada, uma pessoa com deficiência visual. Então, a escola é que tem que se adaptar, né, a essa pessoa, dando a ela todos os subsídios necessários para que ela possa estudar, né? Uma pessoa que
tem aí uma deficiência, uma pessoa com deficiência auditiva, né? Então não é ela que tem que, né, arrumar uma forma de se adaptar, de se adequar à escola. A escola é que, por conta da inclusão social, tem que se adequar à pessoa com deficiência, tá? Então a ideia de inclusão social, ela exalta, né, esse papel da sociedade na busca de alternativas, né, para atender a diversidade das pessoas que a compõem. Bom, pessoal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tratou da habilitação e da reabilitação no seu artigo 26, né, dispondo a respeito de programas e serviços, capacitação de profissionais e equipes, né, e utilização também de tecnologias assistivas, né. Vamos falar primeiro dos programas e serviços. Quanto aos programas e serviços, o dispositivo ele impõe ao Estado a adoção de medidas voltadas a possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem, né, e conservem o máximo de autonomia, tá? E de plena capacidade física, né, intelectual, social e profissional, bem como também, né, uma plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida, tá? Quanto à capacitação de profissionais, o dispositivo determina que o Estado ele deverá promover o desenvolvimento, né, da capacitação inicial e continuada, né, de profissionais e de equipes que atuam aí nos serviços de habilitação e reabilitação. E por fim, né, quanto a equipes e utilização de tecnologias assistivas, estabelece o dispositivo que o Estado ele deverá promover a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas projetados para uma pessoa com deficiência. Exemplos aí de tecnologias assistivas: rampas de acesso, né, de calçados, é, é, de acesso a calçadas, né, e a prédios, andadores, lupas, né, manuais ou eletrônicas, softwares, né, ampliadores de tela, enfim, aparelhos para surdez, avatares de Libras, entre outros, tá? O processo de habilitação e de reabilitação, ele consiste, então, nesse processo de atendimento que utiliza recursos e procedimentos das áreas da saúde, da educação, do trabalho, da assistência social e outras áreas, com vistas, né, à redução das incapacidades, desenvolvimento de potencialidades, de habilidades, né, para o trabalho, para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Bom, pessoal, o próximo direito é o direito à saúde, né, que também está previsto pelo artigo 196 da Constituição Federal. O direito à saúde ele é entendido aí como um desdobramento, né, do direito à vida, é um direito de todos, é um dever do Estado. E a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência estabeleceu no seu artigo 25 que as pessoas com deficiência têm o direito de usufruir o padrão mais elevado possível de saúde, sem discriminação, baseada na deficiência, né, e cabendo ao Estado a tomada aí de medidas apropriadas para assegurar o acesso a esses serviços de saúde sensíveis, né, às questões do gênero, incluindo a reabilitação relacionada à saúde. Eu também separei aqui o artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina, né, que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo aí o acesso universal e igualitário.
De fato, pessoal, a saúde da pessoa com deficiência, ela exige, né, uma proteção especial, considerando especialmente a sua condição de vulnerabilidade. O próximo direito é o direito à educação. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 205, estabeleceu que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, dispondo que será promovida, né, a educação e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para cumprimento desse dever, o Estado ele deverá observar as regras previstas no artigo 208 da Constituição Federal, especialmente no inciso 3, que impõe o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Até a Constituição ainda menciona o termo pessoas portadoras de deficiência, mas lê-se pessoa com deficiência, né? Preferencialmente na rede regular de ensino, objetivando aí promover a integração social da pessoa com deficiência, colocando-a, né, a salvo de discriminações. Após a promulgação da Constituição Federal de 88, durante um certo período de tempo, o termo preferencialmente ele foi interpretado restritivamente por diversos estudiosos, adotando-se o entendimento que seria melhor manter, né, as crianças com deficiência em escolas especiais, nas quais elas só conviveriam com outras pessoas com deficiência. Porém, pessoal, essa ideia, né, restou ultrapassada, né, de forma que hoje a interpretação moderna a ser dada é que a criança com deficiência ela deve ser incluída. O que quer dizer isso? Né? Ela deve ser inserida na rede regular de ensino, passando a conviver com outras crianças que não possuem deficiência. Então, esse entendimento ele foi reforçado pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que, com força, né, de emenda constitucional, conforme nós já comentamos, estabeleceu no artigo 24 que, para realizar o direito à educação, o Estado deverá assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Inclusive, isso é repetido aí no artigo 27 e no artigo 28 do próprio Estatuto. Então, moçada, é importante destacar, né, que essa convivência ela é extremamente benéfica para todos, né, pois as crianças sem deficiência, ao conhecerem as dificuldades dos colegas que as têm, aprenderão, né, de alguma forma a ser mais tolerantes, a serem solidários, né, desenvolver esse espírito de cooperação, tá? Bom, um outro direito fundamental que eu também separei para nós conversarmos é em relação ao direito à moradia, que também está previsto pela Constituição de 88 como um direito social, né, no artigo 6º, e o direito à moradia vem assegurado pelo artigo 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao determinar que a pessoa com deficiência ela tem direito a uma moradia digna, né? Seja com a família natural, seja com uma família substituta, seja com o seu cônjuge ou companheiro, né? Ou seja até desacompanhada, sozinha, né? Seja aí numa moradia para uma vida independente ou ainda até mesmo em residência inclusiva. Então, a ideia de vida independente e de inserção na comunidade está prevista pelo artigo 19 da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, segundo o qual deve ser assegurado que as pessoas com deficiência possam escolher o seu local de residência e onde e com quem querem morar, né, em igualdade de oportunidades aí com as demais pessoas e que não sejam obrigadas aí a morar em determinada habitação. Exemplos, né?
foi o que nós já comentamos, moradia junto à sua família natural, com a família substituta, sozinha, uma moradia independente, moradia inclusiva, entre outros. Separei aqui também para nós conversarmos um pouquinho como um direito fundamental, o que é o direito ao trabalho. Nos termos do que prevê aí a Constituição de 88, o direito do trabalho também é um direito social, também previsto pelo artigo 6º, né? E sendo proibida aí qualquer discriminação no tocante à questão dos salários, né? E critérios, inclusive, de admissão do trabalhador com deficiência. De acordo com a Convenção Internacional, a pessoa com deficiência ela tem direito a um trabalho em igualdade de oportunidades, né? Abrangendo aí o direito de se manter com o trabalho da sua livre escolha e ser aceita no mercado laboral em ambiente de trabalho aberto, inclusivo e acessível. A previsão está aí no artigo 27, né? E o Estatuto também tratou do direito ao trabalho nos artigos 34 e 38. Moçada, as políticas públicas de trabalho e emprego deverão promover e garantir condições, né, de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho, de modo, né, que os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização, inclusive, de linhas de crédito, quando necessárias, e aí tem uma previsão no artigo 35 do próprio Estatuto. Outro direito que eu separei também, que foi o direito à assistência e à previdência social. Também, né, a gente começa pela análise constitucional. A Constituição de 88 também estabeleceu no artigo 203, lá no inciso 4, que assistência social ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Aí, lá no inciso 4 diz assim: a habilitação, a reabilitação das pessoas. O texto constitucional fala portadoras, mas lê-se pessoas com deficiência, e a promoção de sua integração à vida comunitária. E no inciso 5 diz o seguinte: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a uma pessoa com deficiência e ao idoso, conforme nós já comentamos, né, que comprovem aí não possuir meios de prover aí a própria manutenção, né, ou de tê-la provida aí por sua família. Nesse sentido, pessoal, de acordo com o que está determinado aí no artigo 203, no inciso 5, né, da Constituição, e também no artigo 40 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece o pagamento do que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o BPC, né, o qual será pago aí de acordo com os artigos, com os dispositivos da LOAS, né. Tem também aí o auxílio inclusão, que tem uma previsão no artigo 94 do Estatuto, que dispõe a respeito desse auxílio, né, que será, né, prestada aí uma pessoa com deficiência moderada ou grave. E no que tange à previdência social, é certo que a pessoa com deficiência segurada do regime geral da Previdência Social tem direito também à aposentadoria. É importante lembrar, moçada, que é absolutamente vedado nos termos do artigo 95 do Estatuto exigir o comparecimento da pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando o seu deslocamento impõe-lhe aí um ônus desproporcional e indevido, né, em razão da sua própria limitação funcional e de condições de acessibilidade. A gente vê muito isso na televisão, né? Pessoas que estão sendo levadas até a agência do INSS para fazerem comprovação de vida, enfim, mas que a limitação funcional, né,
ela não permite, né, que ela tenha aí condições de acessibilidade. Então, esse deslocamento ele impõe a essa pessoa com deficiência um ônus desproporcional e indevido. Então, nesses casos, quando a questão for de interesse do poder público, o agente ele promoverá, né, o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência, de preferência na sua residência. E de outro lado, quando a questão for de interesse da pessoa com deficiência, então ela pode apresentar aí uma solicitação de atendimento domiciliar, né, ou fará aí representar-se por um procurador constituído aí para essa finalidade, né? Também é assegurada a pessoa com deficiência, só para fechar aqui, né? É um atendimento domiciliar em relação à perícia médica, né, e social aí do INSS. Outro direito que nós separamos aqui para comentarmos é o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, né? O direito ao lazer também está previsto pela Constituição de 88 como um direito social. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência estabeleceu no seu artigo 30, lá no item 1, né, que caberá ao poder público assegurar que a pessoa com deficiência ela tenha acesso aos bens culturais, a programas de televisão, cinema, teatro, né, e outras atividades culturais em formatos acessíveis, bem como, né, a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como aí museus, bibliotecas, serviços turísticos, né, monumentos e locais de importância cultural nacional. Previsão artigo 42 do Estatuto. Desse modo, pessoal, caberá ao poder público promover a eliminação ou a superação de quaisquer barreiras que impeçam o acesso ao patrimônio cultural. A pessoa com deficiência e pelo menos um acompanhante tem garantido aí espaços livres, tem garantido espaços livres, né, e assentos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, né, ginásios de esporte, locais de espetáculos, observado aí, depois nós vamos falar com calma, a capacidade de lotação da edificação que tem previsão no artigo 44 do Estatuto. Os cinemas, acho que vocês já viram, né, eles também devem oferecer aí, em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Nota-se, né, que existem lá até as cadeiras que estão bem à frente, né, que espaços para se colocar em cadeiras de roda, enfim, e outros recursos de acessibilidade. E, por fim, só a título de exemplo, os hotéis, as pousadas também devem ser construídos, observados aí os princípios do que se chama desenho universal, que nós vamos falar muito sobre isso ainda na Lei de Acessibilidade e Prioridade, né? Além também de adotar outros meios, né, de acessibilidade aí previsto pelo artigo 45 do Estatuto. Bom, o próximo direito que eu separei foi o direito ao transporte e à mobilidade. O direito ao transporte, ele é garantido à pessoa com deficiência, devendo ser prestado de forma acessível, como forma, né, de lhe assegurar que ele possa viver de forma independente e participar aí plenamente de todos os atos da vida cotidiana. Então, de acordo com esse dispositivo nono da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o poder público ele deve tomar todas as medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, né, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Depois nós vamos comentar com calma, mas a lei de prioridade, que é de 2000, ela estabeleceu no artigo 3º que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo, elas reservarão, né,
assentos devidamente identificados, as pessoas com deficiência e demais pessoas em condição de vulnerabilidade. O que às vezes a gente encontra muito, né, é que esses assentos, esses lugares separados, por conta, em obediência à lei da prioridade, por vezes não são obedecidos, né, pelo cidadão comum, que tem que deixar ali, né, é, é, de pronto, né, para aquelas pessoas que efetivamente, quando adentrarem ao transporte coletivo, possam utilizar-se dele, né? Nesse sentido, moçada, os avanços, os serviços de transporte coletivo, sejam públicos ou privados, terrestres, aéreos ou até aquaviários, eles devem ser acessíveis, né, e apresentar aí uma identificação correlata. Geralmente vem o símbolo, né, que é o do desenho universal, para direcionar, a dizer que ali já está reservado para uma pessoa com deficiência. A obrigação da acessibilidade, ela alcança não apenas os veículos, né, mas também os terminais, as estações, os pontos de parada. Isso está tudo previsto aí pelo artigo 48 do Estatuto, tá? E quanto aos serviços de táxi e de Uber, as frotas, elas devem reservar 10% dos seus veículos acessíveis às pessoas com deficiência, sendo vedado também qualquer cobrança diferenciada de tarifa. Então, se a pessoa com deficiência precisa pegar um Uber, né, e guardar a cadeira de rodas para a pessoa entrar, isso não pode ser feito de forma discriminatória, né? E nenhuma tarifa diferenciada pode ser cobrada. E do mesmo modo, as empresas locadoras de veículos, elas também devem oferecer ao menos um veículo adaptado, né, da sua frota para uso da pessoa com deficiência. Então, o veículo adaptado, ele deverá contar aí, no mínimo, né, com um câmbio automático, com uma direção hidráulica, com vidros elétricos, comandos manuais de freio, de embreagem, né, entre outros. Moçada, só a título de curiosidade também, a pessoa com deficiência visual, tanto uma cegueira ou uma baixa visão, acompanhada de cão-guia, né, é assegurado o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte. E também deverão ser reservadas aí vagas, né, em estacionamentos públicos ou privados, né, de uso coletivo, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim como nas vias públicas, né? Então, as vagas deverão estar situadas aí próximas, né, a acesso de circulação de pedestres, apresentando aí uma sinalização adequada. Um outro direito, por fim, né, antes de nós entrarmos na lei de acessibilidade e prioridade, é o direito à participação na vida pública e política. Por que eu trouxe esse tema? Achei esse direito interessante. Porque a participação da pessoa com deficiência na vida política e na vida pública está disciplinada aí no artigo 29 da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com